Meus amigos, nesta semana nós vamos entrevistar o Dr. Reinaldo Bussieri, que é o presidente da ANOREG Rio de Janeiro, a Associação dos Notários Registradores aqui do nosso estado. E nós vamos conversar com ele sobre um assunto extremamente importante, que é certificação digital. Isso tem uma grande repercussão na área do direito, da justiça, de uma maneira geral, e o programa vai ser muito interessante. Não perca, hein? Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras na Oportunidade vai entrevistar o Dr. Reinaldo Bussieri. O Dr. Reinaldo é simplesmente o presidente da ANOREG Rio de Janeiro, a Associação dos Notários e Registradores aqui do nosso estado, que, como os senhores sabem, tem uma importância muito grande. Aliás, nem sempre todo mundo conscientiza bem isso, né? Mas a importância desses documentos públicos para a justiça, não é? Para os direitos, de uma maneira geral, porque eles estão ali alicerçando as postulações, etc. Tal. Mas, Reinaldo, aqui você está me falando em certificação judicial, que é um passo, né? Quer dizer, todos nós hoje vivemos a era da eletrônica, etc. E a justiça tem que acompanhar isso e os cartórios, por via de consequência, também, né? Me diz uma coisa, o que é essa certificação eletrônica dos documentos, afinal? O termo técnico é certificação digital. A certificação digital a grosso modo, é a sua assinatura no meio virtual. O senhor assina um e-mail, que o e-mail ele é transmitido virtualmente e, normalmente, o receptor daquela mensagem, ele não tem como saber se quem enviou com segurança, ele sabe de que máquina saiu, porém, se... Pode ser a minha máquina, mas quem mandou o Joãozinho. O autor é outro, né? Então, seria a assinatura do meio eletrônico. Através da criptografia, o termo é esse, ele criptografa a sua assinatura, que não seria a imagem da sua assinatura, e sim, ele iria dizer que o desembargador Carpena, ele assina com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e um código de barras. E aquilo passa a ser a sua assinatura. Então, qual é a grande responsabilidade na certificação digital? Certificar digitalmente é o senhor receber esse cartão que o computador lê como o senhor tendo assinado. Autenticação. Como se fosse um cartão de crédito ou um token, pode ser nessas duas formas. Ou ele ficar inserido dentro de uma máquina, da sua máquina, que o senhor, na hora de assinar, solicita que o computador assine ou o senhor insere o cartão, tipo um cartão de crédito. O que ocorre nisso? Mas deixa eu te interromper pois um não. pouquinho. Nós estamos falando aqui para o grande público, né? Exato. Então, e para o Brasil inteiro, quer dizer, então nós temos que esmiuçar um pouquinho essa coisa. Eu quero saber, antes dessa certificação, como é que isso se fazia. Não tinha segurança alguma. Sim. A assinatura, ela iria, como eu disse, com a certeza da máquina que teria transmitido aquela mensagem. Não, eu estou pensando, antes da máquina, como é que se faria isso? Não tinha. Não existia segurança alguma. Não. Vinha no papel, vamos dizer assim. Vinha uma mensagem escrito qualquer um. E assinada pelo escrito, não assinado. Não, antigamente, eu estou dizendo no meio eletrônico, né, que é grande novidade. O senhor sabe que hoje todos os magistrados, sem exceção, eles assinam suas sentenças, inclusive os desembargadores das câmaras, os ministros nos tribunais superiores, eles assinam com assinatura digital. Os processos já estão sendo digitalizados e eliminando o papel. Esse é o grande mote da eletrônica e da informática no judiciário. É acabar com o papel, aumentando segurança. Se o senhor acaba com o papel e não tem a certeza de quem assina, então eu vou voltar para explicar ao senhor o que ocorreu. O governo federal, como os países, os demais países, tanto da América
como na da Europa, eles desenvolveram sistemas de assinatura eletrônica. O Brasil também não podia ficar atrás, porque o mercado exige isso em função da velocidade, de como a coisa acontece. O senhor vê esse desastre que aconteceu no Rio de Janeiro, talvez 5 minutos após, o mundo inteiro tinha notícia disso, né? Através das redes de informática. E é impressionante, sabe? Porque muitas vezes a notícia vai antes do próprio conhecimento do fato. Você quer ver? Uma vez, se eu te contar essa história rapidamente, que eu não quero te interromper, mas é muito oportuno. Uma vez estava na Tailândia e aí liguei para minha filha aqui no Brasil, né? Olá, como vai? Aquela coisa toda. Ela falou, como é, pai? Um elefante aí matou não sei quantas pessoas, né? Eu digo, como? Eu lá no local não sabia. Mas ela, não sei quantos milhares de quilômetros, já tinha conhecimento do fato. Você lembra disso? Um elefante eu lembro que fugiu, ele parece que perdeu o controle. E vou te dizer uma coisa que você ainda não disse, mas eu também, agora advogado, estou sendo convocado pela OAB. Pela OAB, exatamente. E os cartórios judiciais já estão exigindo a assinatura. Tem assinatura digital, então não pode. Pois é, então isso é uma evolução do mundo que nós não podemos ficar atrás. Não adianta dizer se gostou ou não gostou, tem que exatamente mesmo. Né? E o senhor sabe que nessa infraestrutura de chaves públicas, o ICP Brasil, ele é uma entidade ligada à Casa Civil da Presidência da República e que, na feitura dessa rede, dessa novidade, dessa modernidade que o mundo necessitava e o mundo já utilizava e o Brasil necessitava, eles fizeram toda a estrutura, excluindo o cartório desse relacionamento. Os cartórios de notas, que o senhor sabe que a identificação pessoal da pessoa com a fé pública e a responsabilidade objetiva, eu acho que ninguém faz melhor do que um notário, um tabelião. Né? Até porque a responsabilidade objetiva, se ele diz que é e não é, ele vai pagar por isso. Né? E tem a questão da fé pública, que tem que ser provado, né, a falsidade ou a inexistência do ato que ele certifica ou atesta. Então, eles excluíram os cartórios desse relacionamento. O próprio ICP Brasil, com o decorrer do tempo, ele sentiu necessidade, porque empresas não só públicas, como o SERPRO, a Caixa Econômica, eu acho que os próprios Correios, certificam, eles fornecem, a OAB, o senhor acabou de dizer a OAB, acho que o Ministério da Justiça, mas não importa, mas tem empresas particulares também fornecendo. E essa certeza, essa tranquilidade, né, da identificação pessoal, porque quando eu digo que entreguei um certificado digital ao desembargador Carpena, aquele certificado passa a ser a sua assinatura no meio digital. O senhor vai assinar processo, o senhor vai assinar pesquisas na Receita Federal, o senhor vai assinar a sua declaração do imposto de renda, o senhor vai assinar. Não é? Aquilo passa a ser a sua assinatura. Então, é uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Você imagina numa petição sua, numa contestação ou num agravo, alguém de brincadeira com o seu certificado faz um monte de besteira e assina. Claro. O senhor não tem como negar que foi o senhor. É uma responsabilidade muito grande essa entrega do certificado, essa atestado de quem recebeu aquele certificado é a pessoa, realmente. Sim. Então, o que o ICP chegou à conclusão? Que os cartórios seriam as entidades com mais segurança nesse fornecimento. O Colégio Notarial de São Paulo criou uma AC, que é uma autoridade certificadora, que na pirâmide do fornecimento de certificado é o máximo, e essas ACs, ela tem as raízes, que são as instalações técnicas. E os cartórios passaram a ser as instalações técnicas. Essa explicação não é tão simples assim. Não então, nós vamos encerrar, por enquanto, o primeiro bloco e prometer aos senhores telespectadores que nós voltamos logo, hein, para continuar com esse assunto, daqui a pouquinho.
Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o Dr. Ronaldo Bussieri, da Anoreg, Rio de Janeiro. Reinaldo, nós estávamos falando no bloco passado, e não chegamos a concluir, né? A propósito da certificação digital e a posição da Corregedoria Geral da Justiça em relação a isso. Pois é. Então, com a ICP Brasil, essa infraestrutura de chaves públicas, tendo chegado à conclusão que os cartórios deveriam fazer parte desse bloco de empresas, que não são empresas, mas de nós somos chamados de instalações técnicas vinculadas à AC notarial, que é a que eu expliquei no bloco passado, com relação à autoridade certificadora. Então, mas nós somos fiscalizados pela Corregedoria. Isso tem um valor, né? Isso é cobrado, não é um serviço gratuito, tem um valor que deveria constar da nossa tabela, nós teríamos que ser autorizados a cobrar, e também a questão da segurança da Corregedoria, que nós estaríamos seguindo as instruções não só da Corregedoria, como também do próprio ICP Brasil. O corregedor, nesse ano, não, no ano de 2011, no final do ano de 2011, num processo de 2010, quer dizer, quase 2 anos de processo, de estudos nesse processo, ele editou um provimento regulamentando essa possibilidade dos cartórios se tornarem instalações técnicas e, portanto, fornecerem os certificados digitais aos cidadãos. O que isso traz de grande vantagem? Eu não sei se você já ouviu falar que entidades que possam praticar o comércio, a maior penetração em termos de capilaridade de atingir o maior número de municípios e, portanto, de pessoas, de lugares, municípios e pessoas, é o correio. O correio, em termos de venda, ele tem, assim, o maior número de pontos de venda. Nós não somos pontos de venda. Porém, os cartórios, eles superam os correios nessa capilaridade. Por quê? O correio ele tem, pelo menos em cada município, nós não temos dúvida disso, cada município, por menor que seja, tem a sua agência do correio. Os cartórios estão nos distritos. Os cartórios estão nos distritos dos municípios, os RCPNs. Então, a capilaridade do cartório é muito maior. Para o senhor ter uma ideia, o senhor me apresentou como tabelião de Petrópolis, e em Petrópolis tem uma empresa, um local, uma empresa em um local, numa cidade de 300 mil habitantes, né, fornecendo certificado digital. Tem uma outra lá em Itaipava, também, que então são 2, mas em distritos, né, quer dizer, uma no centro de Petrópolis, que é uma empresa certificadora, e uma outra, que não é a mesma, lá em Itaipava. Então, é um transtorno. Por quê? Para o cidadão. O que ocorre no centro de Petrópolis é que tem fila, o senhor agenda a sua certificação, marca, agenda, um dia e hora, chega lá, tem fila de 1 hora, 1 hora e meia. Porque nós, notários e registradores, nós temos essa obrigação da certificação digital no nosso trato com o tribunal. As nossas informações, todas para o tribunal, elas são através da assinatura eletrônica, através do certificado digital. Agora, qual é o órgão que credencia qualquer outra empresa para esse tipo de atividade? É essa ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas. É um órgão federal ligado à Casa Civil da Presidência da República. E criou as normas, né, nos excluiu, tentou nos deixar à margem desse serviço que, se o senhor vê que, na essência, é um serviço que já é nosso, que nós praticamos desde sempre, que é a identificação pessoal. É dizer que quem veio aqui e retirou o seu certificado foi o desembargador Carpena. Não só pela a questão, como eu falei, da fé pública, né, como também da responsabilidade pessoal,
o que não ocorre na empresa. A empresa, o senhor é filmado, o senhor é fotografado e não sabe. Para entrar na sala, o senhor tem que deixar a sua digital biométrica lá. Quer dizer, eles têm que se cercar de provas de que o desembargador Carpena teve lá e recebeu o certificado digital, diferente do cartório. Além da capilaridade, como eu falei, de nós estarmos em praticamente todos os distritos, nós temos a tranquilidade, a certeza, porque nós certificamos. A norma da Corregedoria, que é um provimento 82, ele diz o seguinte, que ao final eu tenho que emitir uma certidão, e essa é a nossa cobrança. Certifico que fulano de tal esteve nessa serventia e foi-lhe entregue um certificado digital de número tal, assim, assado. E segue todas as outras normas que são lá do ICP Brasil, de arquivar documento por tempo indeterminado, digitalizar os documentos, nós estávamos falando da digitalização, e ficar eternamente com aquilo e sob a nossa responsabilidade. É mais ou menos isso. Muito bem. Bom, Reinaldo, vamos deixar um pouquinho essa matéria da certificação digital. Vamos falar de gratuidade para determinadas certidões e documentos emitidos pelos cartórios e a necessidade de criação de uma fonte de custeio. Bom, isso já existia, né? Pois é. Já existia com aquelas certidões da propósito de nascimento, né? Casamento, essas coisas assim. Né? Casamento não, nascimento e óbito. Né? O que ocorreu é uma legislação federal, ela tornou esses atos de nascimento e óbito atos gratuitos, né? E impôs isso a um particular, né? Porque o cartório é um ente privado, ele presta um serviço público, mas por delegação do Estado. Então, o que aconteceu, isso o senhor vai lembrar bem, que na época do desembargador Eles, foi exatamente na gestão do desembargador Eles. O senhor veio logo após, né? Veio... Não, veio o Paulo. Teve o desembargador Paulo Gomes. E aí, o que aconteceu? Com o selo, que já existia aquele selo de fiscalização, o desembargador Eles conseguiu uma legislação, na época, uma lei, de acrescer um valor ao selo que é adquirido e pago por nós. Ele conseguiu que, nesse acréscimo, reembolsar os atos gratuitos, porque senão os cartórios teriam que fechar, né? Ou estatizar, né? Porque não é possível uma entidade privada não ter o seu faturamento. Mas acontece que nós temos outros atos gratuitos. Nós prestamos atos gratuitos para a Defensoria, para a Fundação Leo XV, para a SEAB, para as próprias prefeituras, estados, todos os órgãos e entidades que têm a gratuidade do judicial, eles nos impõem. Só que existe na nossa Constituição um artigo que diz que não se pode impor uma gratuidade para as empresas públicas, para os serviços delegados, sem que indique uma fonte de custeio. Vamos continuar conversando, doutor Reinaldo, no próximo bloco, sobre essa questão tão importante da utilização da certificação digital, enfim, de todo esse contexto em que os cartórios atuam. Muito bem. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com o doutor Reinaldo Bussier. Reinaldo, mesma coisa, um dos itens aqui da nossa conversa é o problema da preparação, da formação de prepostos, que sempre foi um problema delicado, né, nesse mundo do cartorário, vamos chamar assim, né? O que vocês estão fazendo na Noreg sobre isso? Nós estamos criando um curso de formação de prepostos, porque nós não temos aonde buscar a nossa mão de obra, que é muito especializada. Então, nós resolvemos, e foi um compromisso meu de campanha, de criar esse curso. Deixa eu te perguntar, quanto tempo você está na presidência da Noreg? Fez um ano no dia 29 agora. Então, foi um compromisso, e nesse ano nós
conversamos e foi desenvolvido mais ou menos o curso, e em março agora ele vai ser colocado. Vai ser um curso através da internet. A grande novidade é essa, que qualquer um pode fazer, um curso à distância. Agora, um curso à distância que a nossa assessora de imprensa, que é quem está praticamente montando esse curso, nós conversamos muito e os colegas é que são professores, porque nós não estamos dando aula para concurso, muito menos para adultos ou formar numa pós-graduação. Nós queremos formar os nossos funcionários. Saibam lidar com aquela matéria. Porque até hoje não tem onde buscar isso, a não ser num outro cartório. Então, o que ocorre? Mas, o Reinaldo, isso envolveria todos os funcionários? Não, só aqueles que estão ali para ser eventualmente credenciados para titularidade. Desembargador, o que ocorre é o seguinte, nós precisamos dessa mão de obra e não temos aonde buscar. Então, nós vamos formar quem quiser e a ANOREG terá um banco de empregos com as formações, aqueles que... Porque o curso ele vai consistir o seguinte, um básico, uma parte básica, o cara vai entender, a pessoa vai entender o que é um cartório, como funciona, as responsabilidades, não só civil, criminal, a penal e a administrativa, e também a parte técnica, que vai ser, ele pode especializar em notas, registro de imóveis, títulos de documentos, as diversas atividades. Com isso, o senhor terá onde buscar. Qualquer um pode fazer esse curso. E amanhã se habilitar a um cartório que todos precisam. Aconteceu já comigo, é uma coisa que muito me chateia, porque as pessoas ainda vinculam muito o cartório ao serviço público. Vinculam demais ao serviço público. E lá em Petrópolis, uma cidade pequena, as pessoas me conhecem, eu estou andando pela rua, e às vezes vem um amigo e fala assim, o Reinaldo, o doutor Reinaldo, depende do grau da amizade, mas daria para você dar um emprego para minha filha? Ela trabalhava na boutique, perdeu... Eu falei, fulano, trabalhar em cartório não é isso. Ela é bacharel em direito, ela tem alguma formação jurídica, ela já trabalhou em cartório. Então, isso me incomodava muito, porque ficava parecendo que o senhor estava dando um cargo, um emprego público, que não é. Como nós estávamos falando no bloco anterior, é uma atividade privada, é uma atividade que o senhor precisa da produção e eficiência para também poder ganhar o seu dinheiro, né? Porque não é uma empresa, mas é dali que eu tiro o meu sustento. E eu arco com todas as despesas do cartório. Eu não tenho nenhum subsídio, não tenho nada. Pelo contrário, eu tenho muita despesa. A despesa de um cartório, ela gira em torno de 60% a 65% do faturamento bruto de qualquer cartório, depende do tamanho. Então, o senhor vê, nós somos arrecadadores, né, fiscais dos tributos, arrecadamos para o tribunal, e somos fiéis depositários desse dinheiro, repassamos essa importância, porque nem tudo que entra lá é nosso. Isso é uma coisa que as pessoas sabem, não só porque é lei, é obrigado a saber, como está cotado nos nossos atos. Nós vamos ter mão de obra especializada, formada, e o mais importante, quem vai certificar isso ao final? Porque um curso pela internet, o senhor pode fazer, né, sério, né, um curso com muita seriedade, muita responsabilidade do aluno chegar de noite em casa, abrir sua internet, assistir uma aula, que vão ser aulas filmadas, gravadas. Agora, quem vai certificar é a Fundação Getúlio Vargas. Nós fizemos um convênio com uma entidade acima de qualquer suspeita. E a Fundação Getúlio Vargas vai classificar esse aluno em 3 faixas. Eu não sei se será ABC, bom, ruim, médio, né? Eu sei que é isso aí. Nós vamos ter a nossa mão de obra. Muito bem. Bom, o nosso tempo é sempre pequeno, em televisão o tempo é pequeno, né? A gente ficaria conversando sobre isso aqui uma semana, né? Mas eu quero agradecer muito a tua Eu que agradeço a oportunidade de valorizar o nosso programa e orientar os nossos telespectadores, que são muitos, né? É uma honra para a ANOREG fazer parte do seu programa, porque nós sabemos a penetração e nós, notários e registradores, nós nutrimos um respeito, uma admiração muito grande pelo senhor. O senhor foi o nosso corregedor, corregedor de uma época excelente para nós e nós somos gratos
e com certeza o admiramos muito. Muito obrigado. Eu não esperava receber esses elogios todos, né? Mas, enfim, sempre é bom ouvi-los, né? Fale conosco, hein? www.justiçasemfronteiras.com.br. Justiça sem cedilha, hein? A propósito disso, o senhor Valdir da Silva me faz a seguinte pergunta. Desembargador, os cartórios, de uma maneira geral, são entidades privadas ou são serviços públicos, estão integrados no serviço público? Olha aqui, meu amigo, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua pergunta. Em segundo lugar, eu quero dizer o seguinte, essa matéria já foi, voltou, já passou pelo Supremo Tribunal Federal, os serventuários de cartório, titulares de cartório já foram servidores públicos, depois voltaram para ser servidores privados. É um negócio que ainda não se arrumou. Mas, nesse momento, eu quero te dizer que são entidades privadas. Eu mesmo, como corregedor de justiça, tive há pouco tempo, há pouco tempo não, o tempo para mim é um negócio meio complicado, mas há cerca de 6 ou 7 anos atrás, eu tive a oportunidade de reinvestir na função de titular de um cartório aqui, um homem de mais de 80 anos. Você diz, mas como é que o senhor reinvestiu em mais de 80? Porque o Supremo Tribunal Federal determinou que eu fizesse isso, o que seria impossível na visão do serviço público que acaba aos 70 anos de idade. É o que eu posso te dizer nesse momento, não é? Todo o universo muda de sentido se num lugar que não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não comeu uma rosa. Antoine de Saint-Exupéry. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.